Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje é o capítulo 32 do profeta Jeremias. Em Jeremias, capítulo 32, a escritura mostra que o profeta está preso no palácio de Judá por causa da palavra de Deus. Contudo, o Senhor dá uma ordem a Jeremias. Ele deve comprar um campo nos arredores de Judá e Anatote. A promessa de Deus é que estas terras voltarão a ser desejadas e comercializadas, de que haverá vida, prosperidade e muitas famílias voltarão e viverão ali. Jeremias obedece ao Senhor e faz como ele lhe havia instruído. Em seguida, ele apresenta ao Senhor uma oração de agradecimento e exaltação. Jeremias é um exemplo de servo que confia na palavra de Deus. Ele não esperou a profecia se cumprir para oferecer a Deus gratidão e louvor. Ele o fez antes, para que a nossa alma viva, tranquila e cheia de confiança. Precisamos confiar na palavra de Deus e de maneira sincera e intensa. Não esperar agradecer as coisas quando receber. Você pediu, já sabe que o Senhor vai fazer, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, e você já começa a agradecer. Nós começamos a agradecer. Desta forma, veremos o futuro glorioso que o Senhor Deus tem preparado para nós, se formos agradecidos. Então, Jeremias 32, de 1 a 5, preso pela palavra. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda do palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com os seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Jeremias 32, de 6 a 12, fala que Jeremias compra um campo. Jeremias disse, o Senhor dirigiu minha palavra nos seguintes termos: Ananameel, filho de tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque o seu direito de posse e resgate. Comprai-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. O Senhor falou e se cumpriu. O Senhor falou. E você vê aqui a repetição, como Deus é cuidadoso. Falou aqui no versículo 7, depois no versículo torna a repetir tudo como ele falou. E você já sabe, quanto mais o Senhor repete, segure, porque ele não está repetindo em vão. É para a gente não esquecer do que ele está dizendo. O nosso Deus é repetitivo, ele é pedagogo dos pedagogos, ele conhece o ser humano, foi ele que fez, ele sabe que nós somos bem distraídos. Então ele repete para chamar a nossa atenção. Assim comprei do meu primo Hanameel
a propriedade que ele possuía em Anatote, pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. O que será que o profeta tinha? Prata, tinha tudo o que era necessário, porque Deus determinou que o povo deveria, cada vez que fosse o profeta, levar a oferta. O profeta precisa trabalhar e não se trabalha sem dinheiro para fazer as coisas que tem que ser feitas. Já imaginou hoje, no nosso tempo, a gente como profetas e profetisas dos últimos dias, invadindo os bairros que estão invadindo, quer dizer, no bom sentido, para buscar as almas perdidas, os bairros marginalizados. Será que a gente precisa de dinheiro? Precisa de oferta? Precisa de primícia? Claro, porque as primícias ajudam-nos a estarmos com mais segurança. Já imaginou um carro caindo nos pedaços para um profeta ou uma profetisa? Quer dizer que ele vai para um caminho para levar uma vida aos pés de Jesus, aí o carro quebra no caminho e ali fica o profeta envergonhado. É isso que Deus quer? Que as pessoas olhem ali, lá vai o profeta, dizendo ele que ia em tal lugar, ficou no meio do caminho, o carro velho daquele. É bonito isso? Isso glorifica o nome de Deus? As pessoas devem dar valor aos seus profetas. Todos nós hoje sabemos que o Senhor derramou do seu Espírito sobre toda a carne, profetas e profetisas. São os filhos e filhas que são profetas e profetisas, mas sabemos que tem aquele que vai lá no lugar, tem aquele profeta que só fica sentado no templo, esperando a hora dele pegar o microfone, não é isso? Profetiza e profeta, sim, isso é assim. Tudo bem, Deus deu para ele essa alegria de pregar a palavra no templo, e ele gosta de fazer isso, é importante que ele pregue, e pregue sabendo o que está falando, como a Bíblia está dizendo. Mas tem aqueles que são assim mais ousados, como o apóstolo Paulo, não ficou só em Jerusalém, ele percorreu todas as nações, todos os lugares que já que não era que eram gentios, que não eram israelitas, para salvá-los, para estar levando a palavra e levando do jeito que Jesus falou, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Então, tem aqueles ousados também hoje, que eles não se conformam em ficar só no microfone, esperando a chance de pegar no microfone, que vai nos lugares perigosos e precisa de proteção, precisa de estar num carro decente, porque se for necessário fugir, o carro não vai pifar, não é? Porque a gente sabe que tem um dia certo da gente sair da terra. Então, a gente está fazendo a obra em lugares difíceis, a gente entra com o carro e sabe que está em perigo, mas tem um carro bom, entra no carro, como aconteceu já com meu marido, indo para esses lugares assim, ele vai na velocidade que o carro dele pode, não é? Agora, se for um carro velho, acabado, aí o inimigo vem e alcança a gente, fica bonito para um povo de Deus deixar os seus profetas morrerem por falta de recursos? Claro que Deus vai cumprir o propósito, não vai deixar morrer, mas é uma vergonha, né? Enquanto não chegar a cumprimento do propósito, não morre, não. Mas é uma vergonha dizer, olha, escapou pela graça de Deus, mas o povo não teve coragem de dar um carro decente para o profeta, não teve coragem de dar os presentes que são necessários para o profeta fazer a obra de uma maneira digna para o nosso Deus. Ainda continua, né, essa dificuldade, mas graças a Deus que Jeremias não teve essa dificuldade, ele tinha ouro e prata. É claro que não foi alcançado com o trabalho dele secular. O profeta se dedicava só a ouvir a Deus. Então eles tinham que ficar ali concentrados em busca do Senhor para aguardar a palavra que o Senhor ia entregar para eles para levar para o seu povo. Então, com certeza, ele não estava fazendo trabalho do dia a dia que todo ser humano que não tem o chamado faz. Quem não tem o chamado para essa obra, é claro, que tem que trabalhar para ganhar seu pão de cada dia e ainda ajudar o profeta, que pode ir no lugar onde você não pode ir, porque você não foi chamado, pelo menos você disse que não foi, né? Tem muitos que dizem, eu não fui chamado para isso, meu caso é ficar sentadinho ouvindo o pastor todo domingo. Tudo bem, nós queremos respeitar a sua opinião, mas não se esqueça que você não vai, mas tem alguém que precisa ir. Os outros profetas, outras profetisas que têm essa coragem de ir, que se sente chamado para isso, precisa do apoio. Por isso que tem as primícias,
para a gente ajudar o profeta a ter uma vida digna, aqueles que querem fazer a obra de uma maneira mais intensa, que sente que Deus quer que faça isso, vai com a ajuda daqueles que ficam sentadinhos na cadeirinha aos domingos. Esses são que sustentam a obra, eles não querem ir ou não pode. Cada um tem sua desculpa. Então, dá a oferta, dá a primícia para o profeta andar de uma maneira digna. Mas eu também sou profeta. Nesses últimos dias é profetas e profetiza. Está escrito em Atos 2,17. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Eu também sou. Então, pronto, eu estou aqui na minha. Você também é, mas você não foi. Ou você acha que as pessoas nos bairros marginalizados têm que ser entregues a Satanás e ficar lá o tempo todo no nome de Satanás? Elas têm que ser libertas. E quem vai? Somos nós. Aí você está sentadinho no confortinho do templo, então vai deixando a primíciazinha no gasofilácio, vai entregando ao profeta que vai entregando ao profeta que está fundando a igreja aqui, outra igreja acolá, chegando em cada bairro e vai fazendo a obra, e vai determinando a falência do diabo naquele lugar. Tudo isso é guerra, tudo isso é obra de Deus e a gente precisa sustentar. Eu estou falando isso porque eu estou vendo aqui Jeremias com ouro, com prata para pagar, né? E você precisa saber por que ele tinha. Porque Deus quer que os profetas sejam abençoados por aqueles que estão recebendo os seus benefícios. Se você não vai, mas ele vai. Então, dá para ele a primícia. Louvado seja Deus. Então, ele faz isso, ele assinei isso, a escritura, pesei a prata na balança diante da testemunha por mim chamadas, peguei a escritura e a cópia selada com os termos, condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença do meu primo Hanameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Então, como Deus falou, foi feito, Jeremias estava sempre atento à voz de Deus, e que nós hoje estejamos sempre atentos à voz de Deus. Jeremias 32, de 13 a 25, fala da oração de Jeremias. Louvado seja Deus, ele era um homem de oração, todo profeta tem que ser homem e mulher de oração. De Jeremias diz aqui no versículo 21, tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra, sob juramento prometeste aos seus antepassados uma terra onde há leite e mel com fartura. Então Jeremias passa a falar daquilo que Deus já tinha feito e continua fazendo o que Deus está mandando. Jeremias 32, de 26 a 44, promessas de restauração. Deus está sempre prometendo recuperação, restauração para o seu povo. Aqui Jeremias 34, versículo 34, diz, profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Jeremias, versículo 38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Com tudo isso que os israelitas faziam e que a igreja faz, Deus continua sendo o nosso Deus. E nós somos o seu povo. O nosso Deus tem um amor incondicional. Não se esqueça disso. Então, nunca pare ali onde você está, distante dele, mas volte. Volte, porque ele está sempre de braços abertos para nos receber. Como voltar? Confessando, tendo arrependimento. Quem arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Não sei em que ponto você já chegou, mas você sabe que Deus é santo, santo. Se errou o alvo, seja lá qual for o pecado, confessa o pecado, que ele é fiel e justo para perdoar e ainda purificar. Então não fique aí pensando, mas só foi um pensamento. Não, mesmo pensamento
Está escrito em Mateus 5:28. E se pensar, já fez. Então, pensamento é para ser confessado, para se arrepender, se o pensamento não for digno. Então, tudo que Deus quer é que a gente ouça a palavra para saber o que vai fazer. Se não fosse escrito na palavra, é isso. Se a palavra não estivesse dizendo isso, você ia saber que Deus considera alguém que pensou como se tivesse feito. Por isso que a gente tem que estudar. Porque se você não souber disso, você vai pensar assim, bem, eu só fiz pensar. Eu olhei assim, pensei. Não, mas Deus diz que se pensar, já fez. Então você já vai pedir perdão. Porque Deus quer que nós estejamos sempre purificados, porque Ele é santo. Aí você pede perdão, Ele perdoa e purifica. É 1 João 1:9. Então todo discipulador, todo discípulo tem que considerar essa palavra. Não pode passar a mão pela cabeça, nem eu passar a mão pela cabeça de vocês, como discipuladora geral do ministério, nem vocês que são discipuladores de cada um da turminha aqui da congregação, passar a mão pela cabeça, dizer, não, mas isso aí Deus perdoa. É, porque Deus perdoa, é claro, mas se você se humilhar, pedir perdão, né? Deus perdoa assim, como se fosse um nada, porque é um pecadinho bobo, um pensamento. Não, perdoa você dobrando o seu joelho lá no lugar secreto, dizendo a Deus o pensamento que você fez, Ele já sabe, mas temos que abrir a nossa boca e dizer, e aí Ele perdoa e purifica. Como podemos viver sem estudar a palavra, queridos? Será que o diabo ia dizer isso para a gente? Claro que não. Então, quem diz é Deus, o que Ele quer para a nossa vida. E o diabo só quer atrapalhar, não quer deixar você estudar a Bíblia. Cada vez que você vai pegar a Bíblia, dá sono, não é isso? Tem uma coisa para fazer correndo que você lembra. É isso, já sabe. O nosso adversário, o opositor, ele quer que você ande ao contrário do que Deus manda andar. Andando para trás. Deus quer que ande para frente. Andar para frente é meditar na palavra de dia e de noite. Isso é andar para frente. Para completar, se você medita de dia e de noite, você anda para frente em todas as áreas, até na sua prosperidade financeira, em tudo, porque a Bíblia não mente. Ele diz: se meditarmos na palavra de dia e de noite, somos como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizermos prosperaremos. Então vamos meditar na palavra de dia e de noite. Vamos pegar os nossos filhos. Se você sair para trabalhar fora, mãe, por favor, em nome de Jesus, chegue, cuide das coisas básicas para aquele horário da noite, para você não ficar até 10 horas da noite numa cozinha e acordar em cima da hora de sair para a escola, para os seus filhos sair para a escola, você sair para o trabalho e sair sem fazer o que é devido, que é ir ao lugar secreto, falar com Deus, cada pessoa da família, ou até mesmo juntos, lá no lugar secreto, confessando seus pecados, que é depender da casa, não tem espaço, e depois sentarem antes de sair para fazer o culto doméstico. Se você trabalha à noite, o certo é fazer o culto doméstico de manhã cedo. Se você trabalha dia de dia, mulher, porque a mulher era para estar em casa, mas segundo o que elas dizem, que não pode ficar em casa porque estudaram, se formaram e não tem como enterrar os seus conhecimentos. Na minha maneira de pensar, os conhecimentos que o Senhor deu, nem tudo que Deus dá é porque a gente tem que fazer do nosso jeito. Ele está dando para você ser uma mulher que, diante dos seus filhos, é honrada, ele sabe que você estudou e que você renunciou, está lá fora por causa deles. Isso aí é algo tremendo na mente da criança. Eu, sendo professora, meus filhos se sentiam felizes em saber que eu não ensinava por causa deles, não ensinava lá fora, eu ensinava dentro de casa. Eles não precisavam de reforço escolar fora de casa, quem fazia era eu mesma, e não precisava de ficarem até tarde esperando que alguém fizesse culto doméstico, porque tinha a minha vida à disposição deles para fazer o culto doméstico logo no anoitecer, para todos dormirem cedo, acordarem cedo, ir para a escola, aquela vida abençoada que só Deus podia me dar. Maravilhosa a bênção de Deus na minha vida, de poder estudar a palavra com meus filhos todos os dias e ter minha formatura para eles. Tudo que a gente aprende deve ser para a pessoa que mais a gente ama. Quem mais ama? Quem é que mais a mãe ama mais? Os filhos. Mas a gente faz tudo ao contrário. A gente vai dar aquilo que a gente tem de melhor lá fora, nossos conhecimentos lá fora, e nossos filhos
ficam na mão das babás, das titias e das vovós que ficam cochilando. Em nome de Jesus, não se esqueça, se fala da palavra, se estamos vivendo a palavra, meditando a palavra, não se esqueça que o primeiro lugar é dentro da sua casa, 6 dias com seus filhos ensinando, quando eles chegam no domingo no templo, eles sentam para ouvir o pastor, juntamente com seus pais, e ali eles não têm inquietação, vai no banheiro, que é normal, dá uma saidinha assim, para um lado para o outro, é criança, mas junto com seus pais, ouvindo o profeta. Agora, qual é o dia que eles vão para a sala de aula para brincar com as professoras, ter aquelas historinhas lindas da Bíblia contada? Um dia de feriado ou dia de sábado? O domingo é para a família junto. Agora, por que que não está sendo assim? Porque os filhos não têm culto doméstico. Então, eu chego, quero ficar se esparramando, correndo para um lado e para o outro, indo para o portão, indo para não sei aonde. Aí o jeito é colocar em uma sala de aula. Agora, isso atrofia a vida da pessoa que vai ensinar, das líderes, porque são 3, 4 que vão ter que estar tomando conta deles, porque não tem culto doméstico, então não sabe nem como se comportar, nem dentro do templo, nem na salinha de aula. Aí tem que ter 3, 4 tias para tomar conta. Essas 3, 4 tias que estiverem tomando conta estão também impedidas de ouvir o profeta que preparou a palavra a semana toda, que Deus entregou e que é de grande relevância para toda a igreja, mas essas tias não podem ouvir. Tudo isso é falta de meditação na palavra. Se a gente meditar na palavra, não vai haver nada disso. Durante a semana, 6 dias, os filhos meditando na palavra junto com os pais, eles vão querer outra coisa que não seja meditar na palavra também no domingo junto com sua família? Sentadinhos todos juntos. Mas a gente fez tudo diferente. Então, vamos agora ver se a gente bota tudo no jeitinho de Deus. Eu acredito que vocês, lendo a palavra como eu estou lendo, vão entender o que eu estou dizendo. E vão saber que o correto é isso. 6 dias os pais ensinando em casa e no domingo juntos aprendendo com o pastor, com o líder da sua congregação, pastor, missionário, bispo, quem for. O Senhor está falando conosco, eu sei que Ele está falando. Então isso que é importante, Ele está nos falando e nós seremos um povo, um ministério, que teremos os melhores anos até o Senhor Jesus Cristo voltar, cada dia mais próximos de Deus. Que alguém, não tem ninguém, pessoa alguma que se aproxime da Bíblia, que leia acreditando que ela é a palavra de Deus, que não fique na intimidade com Ele. Quem ouve, tem intimidade. A mulher com seu marido, ouve seu marido falar, e aí tem intimidade, não é assim? Assim é Deus conosco, Ele é o nosso noivo, Jesus, e nós somos a sua noiva. Vamos ouvir o noivo, e aí nós temos intimidade com Ele. A alegria nossa é essa, ter intimidade com aquele que nos criou, que nos fez com tão grande amor. E vocês viram que complexidade é, né? O nosso corpo, tudo perfeito. Não é somente o sopro divino, que é acima de tudo, por isso que nós somos imagem dele, ainda o o templo que somos nós, que foi feito do barro, com essa complexidade toda que vocês têm visto falar. Já falei, não foi? A complexidade que é? Pois é, não se esqueça disso. Muito complexo. Você tem, com certeza, 60 trilhões de células. E cada uma delas tem 1 metro, cada uma tem 1,70 m de 1,70 m de fita DNA. E no total, essa fita DNA é 102 trilhões de metros de fita DNA. E essa metragem de fita DNA é capaz de dar diversas voltas no sistema planetário. Aí é a ciência que fala. E você duvida da ciência? Porque isso é algo extraordinário. Você duvida? Deus deu sabedoria ao homem. Então a ciência descobriu que aquele boneco de barro é muito mais do que você imagina. Boneco de barro feito lá em Gênesis, que Deus deu o sopro divino, deu a sua partícula, nós somos um espírito que estamos dentro desse barro, que você vê que não é tão assim simples como você imagina. A ciência já descobriu, e se não descobrisse, só pelo fato de Deus pegar e formar, já se sabia que é algo muito especial. Então valorize tudo isso e não se esqueça do seu Criador. Ouça diariamente e inculque na cabeça dos seus filhos
dentro da sua casa, não queira outra coisa para se inculcar que não seja a palavra desse Deus que te fez de uma maneira tão tremenda e maravilhosa, como fala o salmista em Salmo 139, no versículo 14. Então, vamos lá, prosseguindo, conhecendo mais a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.